Pronto. Ok. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, que estão participando, né, das irmãs aí, as guerreiras, as servas do Senhor que estão participando dessa live. Eu gostaria de ler no livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, versículo 11 a seguir. O epígrafe, ele nos relata que é o filho da viúva de Naim. Então, nós vamos falar de uma mulher aqui. O texto nos diz o seguinte: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, se tocou o esquife, e os que levavam o pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, meus amados, nós vemos aqui a história dessa viúva. Essa viúva que Amém. perdeu o seu único filho. Ou seja, naquela época não existia, a mulher não trabalhava como hoje trabalha. Hoje a mulher, ela é mãe de família, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. Então, ou seja, ela tem uma carga muito grande de tarefas. E isso restringe um pouco o trabalho da mulher, os afazeres, por exemplo, na obra do Senhor. Então, tem mulheres que não têm muito tempo de estar na casa do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor, e mesmo assim, tem mulheres que ainda com toda essa carga, ainda vai na casa do Senhor, serve na casa do Senhor, se prontifica a limpar a casa do Senhor, né? Enfim, só para fazer um contexto com os dias atuais. Então, essa mulher, ela, o que ela tinha? Ela não tinha um esposo, que era quem ia manter a casa dela, e o filho dela, que era aquele que ia mantê-la na sua velhice, ele faleceu. Ou seja, essa mulher, ela ia ter, para ela sobreviver, ela ia ter que pedir esmola, ela ia ter que catar os restos das colheitas, então a situação dela era desesperadora. A situação dela, na cabeça dela, naquela época, ela falou assim: e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser dos meus sonhos? O que vai ser dos meus projetos? Mas o que a gente entende nesse texto é que Jesus precisava ir para Naim. Jesus precisava passar em Naim. Sabe o que isso está falando para os nossos corações, irmãs, nessa tarde? É que Jesus Cristo, ele vai de encontro ao seu problema. Jesus Cristo vai de encontro à sua necessidade. Jesus Cristo não deixa ninguém desamparado. Tinha vários caminhos que Jesus podia passar, mas ele resolveu passar por ali, porque ele sabia que ali existia uma mulher aflita, uma mulher angustiada e que precisava do socorro do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Senhor Jesus, ele não vira as costas para você. O Senhor Jesus vai,
Ele vai de encontro à tua necessidade, não importa qual seja ela, não importa se é espiritual, não importa se é material, não importa se é sentimental, não importa se é física, Jesus Cristo, ele vai de encontro às suas necessidades, e ele trabalha, aleluias, para te dar vitória, ele encontra ocasiões para te dar vitória, e ali não foi diferente nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus Cristo fez questão de passar por aquele caminho, porque ele sabia que ali existia uma necessidade. Jesus Cristo sabia que ali existia uma oportunidade de abençoar alguém, de fazer algo diferente na vida de alguém. Então, Jesus Cristo, ele está sempre pronto a mover em nosso favor, a trabalhar em nosso favor. Aleluias. E ali nós vemos, irmãos, analisando o texto aqui, nós vemos que havia uma grande multidão com Jesus. E havia uma outra grande multidão, duas grandes multidões. Uma multidão de pessoas alegres, de pessoas esperançosas, porque estavam ao lado do Mestre. E uma grande multidão de pessoas sem esperança, de pessoas que só tinham que chorar, que não tinham mais o que fazer, não tinha mais para onde socorrer, para onde gritar, para onde pedir. Aquelas pessoas estavam desesperadas. E ali, o que esse texto ele nos relata? Aleluias. Que a multidão se encontrou, as duas multidões. Aleluias. E eu fico imaginando uma multidão falando, contando história de bênção, contando vitória, contando, né, o que viu, o cego que viu, o morto que ressuscitou, o pão que se multiplicou, foi multiplicado pelo Senhor, ou seja, contando muitas vitórias. E aquela outra multidão só chorando. E o Senhor Jesus, ele chega para aquela mulher, para aquela mãe, e fala assim: não chores. Não chores. E eu quero falar para vocês aqui, no nome de Jesus, para você, não chores, não se desespere, creia tão somente que o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que vai operar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai agir, é Ele que vai ministrar, é Ele que vai curar. É Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Creia tão somente. Jesus, ele fala assim, não chores. Sabe por que ele fala para a mulher, não chores? Porque a esperança chegou. Deus vai mudar o teu cativeiro. E o mesmo Jesus que falou para aquela mulher, para aquela viúva, para aquela mãe que estava ali enlutada, ele está aqui no meio de nós, ele está trabalhando no meio de nós para nos dar vitória. Ele está aqui no meio de nós. É só nós crermos na providência do Senhor. É só nós sabermos que o nosso Deus, ele não brinca em serviço, ele realmente trabalha para os que nele confia. Como ele trabalha para os que nele confia, se ele está trabalhando, fique em paz, porque eu no meu trabalho eu posso falhar. A irmã no seu trabalho você pode falar, mas Deus no trabalho dele, ele não falha. Ele é preciso, ele é cirúrgico, ele é exato, ele não falha de nenhuma maneira. Nós, às vezes, por conhecermos pessoas, por sabermos dificuldade de pessoas, nós podemos falhar no nosso julgamento. Eu até queria pedir perdão para as irmãs, aproveitando o ensejo, nós já entramos na mensagem, mas eu cheguei um pouquinho atrasado, entrei uns 2 minutos atrasado por conta do meu celular. Eu fui fazer uma visita, né? Peguei um outro pastor amigo meu, fomos fazer uma visita para um rapaz que estava perdido, que estava caído, e nós fomos lá. Quando chegamos lá, nós começamos a orar, e aí aquele rapaz ele foi liberto. Eu tenho certeza, ele foi liberto do mal dele. E olhando para o rapaz, aparentemente você não via nada nele. Mas conforme a gente foi orando, se manifestou um demônio na vida dele. E esse demônio, ele revelou que o rapaz estava daquele jeito porque ele tinha feito uma obra para destruir a vida daquele rapaz. E aí nós continuamos a oração, mais 2 pessoas se manifestaram
E no final, quando a gente saiu de lá, quando a gente chegou, estava todo mundo de cara fechada, todo mundo triste, todo mundo abatido. Quando a gente saiu de lá, estava todo mundo alegre, glorificando a Deus, adorando o nome do Senhor. Então, essa é a diferença, irmãos. Aonde Jesus chega, como Jesus chega, a situação muda. Aleluias, a situação ela muda radicalmente, porque o nosso Deus, ele é um Deus de providência, o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é o Deus que muda cativeiro. Não importa, irmão, minha irmã, nessa tarde eu falo para você, não importa qual é a situação, não importa qual é a luta, não importa qual é a dificuldade, o meu Deus tem poder para mudar qualquer cativeiro. Aleluias, Ele é poderoso, Ele é fiel para nos dar a vitória, aleluias. Ele é fiel para nos dar a vitória, aleluias. Eu sinto no meu coração, eu vinha de lá para cá, pensando, falei assim, eu tenho que colocar meu celular no carregador, porque senão eu não vou conseguir participar da live com as irmãs. E eu vinha de lá para cá e o Senhor, ele me fazia eu lembrar de uma situação para as irmãs entenderem que o nosso Deus é o Deus que muda cativeiro. Uns 20 anos atrás, eu escrevi uma carta, eu falando com Deus. Senhor, eu vi, né, eu tenho 3 filhos, e eu vi que a casa era pequena, eu precisava de uma casa nova, e eu falava assim, Deus, mas como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou escrever aqui como que eu quero essa casa. E aí eu escrevi, irmãs, usei toda a imaginação, né? A crente, as irmãs sabem, o crente tem uma imaginação profunda. E eu escrevi lá, Deus, eu quero uma casa de 4 quartos, porque, irmão, se você vai pedir para Deus, você vai pedir para o Todo-Poderoso. Você vai pedir uma merrequinha. Eu tô saindo de uma casa que tinha 2 dormitórios. Eu vou pedir uma casa com 2 dormitórios? Não, eu vou pedir uma casa melhor. E aí eu escrevi lá, casa, 4 dormitórios. Aí eu escrevi lá, 4 banheiros. Se nós somos em 5 em casa, se tem alguém de fora, então ninguém vai ficar esperando para usar banheiro. 4 banheiros. E aí eu pedi uma casa com jardim de inverno, que eu gosto de planta. Pedi uma casa com jardim de inverno. E, e uma casa com 3 salas. Sala de jantar, sala de estar, sala de TV, sala social, né? E aí eu falei assim com Deus, Senhor, nessa casa eu quero que tenha assoalho, porque as crianças são pequenas, as crianças vão levantar de manhã, vão sair pisando na cerâmica fria. Não, eu quero assoalho, porque aí vai ser uma casa mais completa. E eu quero uma casa com um quartinho para me poder fazer meus estudos da palavra de Deus. Aí você olha e fala assim, esse irmão tá querendo muito, tá, né? Mas cada um sabe de si. Eu creio que meu Deus podia fazer aquilo. E eu trabalhava numa empresa, né? Eu tinha na época, eu tinha um cargo que não era um cargo muito bom, não tinha um salário muito alto, mas no meu coração eu cria que Deus ele ia fazer dessa forma. Depois que eu escrevi essa cartinha para Deus, aí tive um sonho. Eu sonhei que eu estava com um pastor amigo meu, pastor Geraldo Santino, e nós estávamos aqui na casa, estava a filha dele com a gente, e a gente chegou na casa com a Brasília Velha. Ele tinha uma Brasília Velha na época, mas eu não conhecia, mas ele tinha, depois ele me falou. E nós chegamos na casa numa Brasília Velha, e aí nós começamos a andar na casa, e dentro dessa casa estava cheio de material de construção na parte de baixo. Tinha cimento, areia, pedra, bastante madeira, bastante ferro, essas coisas de construção. E aí eu começava a andar, 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 andar. Aí no final da casa, assim, no final do terreno, eu eu olhava lá e tinha um rio. E eu falava assim, mas meu Deus, o senhor vai me dar uma casa de um lado de um rio? Eu vou ter que fazer um muro muito alto aqui, vou ter que levantar um muro muito alto, e vai entrar água na minha casa.
no sonho eu pensava assim, né? E aí terminou na hora que a gente estava saindo para ir embora. Aí esse pastor virou para mim e ele falou assim para mim: Meu Deus, que bênção que o Senhor te deu. Eu falava assim: Glória a Deus, glória a Deus. E aí foi, irmão. Passou mais uns 2 anos. A gente às vezes se apressa, né? Com as coisas de Deus, né? Você fala, Deus, mas eu fiz a carta hoje, amanhã eu já quero a casa. Não é assim. Deus, ele está trabalhando em prol da sua causa. Tem uma pessoa que fala assim: meu esposo não é crente, eu já quero orar, amanhã ele já vai ser crente. Não é assim. Existe todo um processo. Deus tem o seu trabalhar, a forma dele trabalhar. Deus tem o cuidado para trabalhar, porque quando Deus fizer, vai ser perfeito. Não vai ser de qualquer maneira. A mesma coisa foi no caso da casa. Aí depois desse sonho, passou mais uns 2 anos pela frente, mais ou menos. Isso foi em 2003, irmãos. 2003, esse ocorrido que eu vou falar para os irmãos. A gente estava em casa, aí o tio da minha esposa, ele foi alvo de uma bala perdida. Ele tomou um tiro e ele faleceu. Passou-se um tempo. Ele não era casado, ele vivia amigado com a mulher dele. E aí, passou um tempo, a avó da minha esposa, ela me chamou, falou, quero que você vá no lugar comigo. Aí a gente veio, chegou aqui no lugar, aí nós entramos, era uma casa, aí nós subimos, ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou entrar na justiça, essa casa vai ser minha. Já está praticamente tudo certo. Já acertei com a esposa dele. Essa casa é minha. E esta casa eu vou entregar ela a você, para você e seus filhos. Então eu quero que você dobre seu joelho aqui e ore nessa casa, a casa que eu estou hoje. E eu dobrei os meus joelhos ali, minhas irmãs, e clamei ao Senhor, apresentei ao Senhor. A casa estava toda bruta, né? Só a parte de fora assim acabada. Mas eu entrei, dobrei meu joelho, clamei, orei, busquei. E aí depois eu fiz qualquer um ia fazer, né? Fui conhecer a casa. Aí eu entrei na casa, na parte da frente, na sacada do fundo, tem um quarto, um dormitório, é uma suíte. Aí eu, maravilha, do lado tem um closet, que é o quartinho para fazer o estudo. Aí eu falei, glória a Deus. Aí fui para um outro corredor. Aí nesse outro corredor tem mais 2 quartos e mais um banheiro. Aí eu falei assim, amém, 2 quartos e 2 banheiros já tá uma benção, né? Aí saí andando. Quando eu entrei pro lado da sala, eu vi a sala. São 3 salas: a sala de estar, a sala de jantar, a sala de TV. Do lado da sala de jantar tem o jardim de inverno, do jeito que eu falei com Deus. E aí eu falei assim, poxa Deus, que bênção, 3 salas. Aí quando eu entrei do lado, mais uma portinha na frente, um banheiro. Eram 3 banheiros. Eu falei, glória a Deus, 3 quartos, 3 banheiros. Aí eu falei, louvado seja Deus. Eu falei, já estou muito feliz. Aí eu entrei na cozinha, tinha uma cozinha grande, lavanderia. Aí eu falei assim, a benção. Aí vi mais uma portinha no fundo. Eu falei, mas o que é isso? Aí na hora que eu abri a portinha, mais um quarto e um banheiro. 4 quartos e 4 banheiros. Eu estou nessa casa até hoje, para a glória do Senhor. E aí eu desci as escadas, fui até a garagem. Quando eu cheguei na garagem, irmãos, aquele monte de material de construção, do jeito do meu sonho, do jeitinho do meu sonho. E aí eu entrei e saí andando no meio daquele monte de material, aquele monte de coisa. Eu falei, Jesus, mas o que é isso? E aí quando eu vi no fundo tinha um portãozão de ferro. Aí eu entrei o portãozão de ferro. Aí tinha uns carros parados, que era da oficina do lado. Aí quando eu fui até o final do terreno, o que eu vi lá? O rio. Então, o que eu estou falando para as irmãs? O nosso Deus, ele não brinca. O nosso Deus, ele é real, ele é poderoso, ele é fiel, ele é verdadeiro,
Ele é santo, Ele é maravilhoso e Ele trabalha para os que nele confiam. Deus deu uma casa nas minhas mãos do jeito que eu pedi a Deus, do jeito que eu orei a Deus, do jeito que eu falei com Deus, do jeito que Ele me mostrou no sonho. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que trabalha. E por que eu contei esse testemunho para as irmãs? Porque o tema dessa mensagem é o Deus que restaura sonhos, o Deus que restaura projetos, o Deus que trabalha de forma eficaz para os que nele confiam. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E como é o Deus que restaura sonho, eu tenho aqui para alguns tipos de sonhos que eu selecionei. Primeiro, sonho de liberdade. Você que está preso em uma situação, você que está andando amarrada com uma dificuldade, você, aleluia, que está andando com um jugo muito pesado sobre as suas costas. Nessa tarde eu quero declarar a você que o meu Deus, ele tem poder para libertar você dessa situação. O meu Deus, ele tem poder para mudar o teu cativeiro. O meu Deus tem poder para livrar você dessas correntes, desse jugo mal, desse jugo que está te oprimindo, desse jugo que está te sufocando, desse jugo que está tirando a tua paz, desse jugo que está tirando, aleluia, você da direção do Senhor. O meu Deus tem poder, porque lá em João, aleluia, capítulo 8, versículo 36, a palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus está conosco aqui. Ele está conosco aqui. E ele tem poder para te libertar desse cativeiro. Ele tem poder para mudar a sua situação. Aleluia. Ele tem poder para te dar a paz que você precisa. Ele tem poder para mudar todo o teu cativeiro. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Ele tem poder para quebrar esse jugo. São pessoas que vivem oprimidas. São pessoas que vivem com a lágrima constantemente no rosto, porque está passando opressão, está chorando, está desesperada. Mas eu falo para você nesta tarde, em nome de Jesus, o meu Deus vai quebrar esse cativeiro, vai quebrar esse laço, vai quebrar esse grilhão, e você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Aleluias, em nome de Jesus. Tem outras pessoas, irmãos, que têm sonhos de paz, precisam de paz. Por quê? Está em constante guerra. É o caso desse lar que eu fui visitar. É o caso desse lar. Estava numa guerra, estava numa... filho contra pai, pai contra filho, mulher contra marido, marido contra mulher. E só que o que acontece? Você está querendo paz? Eu quero te falar nessa tarde, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. O que é ansiedade, irmãos? Todo mundo está falando hoje. Antigamente quase você não ouvia falar dessa palavra, né? Mas hoje todo mundo está crise de ansiedade, ansiedade e tal. O que é ansiedade? Eu falo o seguinte: ansiedade são angústias, são preocupações, são tristezas, são decepções, tudo aquilo que fere a sua alma. Mas eu quero falar para você nessa tarde: tudo isso que está ferindo a tua alma, tudo isso que está te amargurando, tudo isso que está ali machucando o teu coração, lança sobre Jesus. O que você vai fazer? Você vai falar assim: Senhor Jesus, eu fiz aqui o que eu podia na minha mão. Agora o sobrenatural é com o Senhor. Deixa o Senhor agir no sobrenatural. E deixa Deus agir. Deixa Deus agir, porque Deus ele vai dar a vitória para você.
Deus ele vai dar a vitória que você necessita. Deus vai dar o socorro que você necessita. Deus vai dar o amparo que você necessita. Deus ele vai agir de uma forma tremenda e gloriosa. Deus ele vai agir de uma forma que você não vai entender. Aleluias. Mas você vai glorificar somente a Deus. Porque ele trabalha. Eu vou falar para você, é paz que você precisa? Deus é suficiente para te dar paz. Ele é suficiente. Ele é suficiente para te dar a paz e ainda para fazer muito mais. Aleluias. Ele é suficiente. Tem outros, irmãos, que têm sonhos de prosperidade. Tem pessoas que têm sonhos de prosperidade, que quer crescer, que quer ter algo a mais na vida. É natural isso. Você querer ter um carro, você querer ter uma casa. Eu não posso nem questionar isso. Você querer ter um descanso, você poder viajar, você poder ir lá para Jerusalém, conhecer lá Jerusalém, conhecer a terra do Senhor, você querer ir lá para o Nordeste com seu esposo, com seus filhos, né? Ou alguém que não é casado, quer conhecer, vai. Não é errado isso. E o Senhor, ele falava ao meu coração. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, é um texto que eu gosto muito. Ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Olha só, olha o peso do texto. O meu Deus, quem é o seu Deus? É o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra, os planetas, os sistemas solares, as constelações, é aquele que fez todas as coisas, o seu Deus. Ó, esse aí, ó, o grande, o Todo-Poderoso. Segundo as suas riquezas. Quais são as riquezas do Senhor? Tudo está nas mãos dele. Tudo. Tudo está nas mãos dele. O seu aumento de salário está nas mãos dele. O seu carro está nas mãos dele. A sua casa está nas mãos dele. O seu emprego está nas mãos dele, né? O, os seus sonhos estão nas mãos dele, segundo as suas riquezas. Suprirá, olha essa palavra, irmãos. Suprirá em glória. Suprirá em glória. O que é isso? Suprirá de uma forma maravilhosa. Ele suprirá de uma forma maravilhosa. Você sabe o que é isso? É uma coisa que você não tem como explicar. Eu vou contar aqui para as irmãs algo que aconteceu comigo. Em 2007, eu entrei no Ponto Frio, Casas Bahia. Era Ponto Frio, Casas Bahia, né? E eu entrei porque eu trabalhei 17 anos na indústria. Aí eu falei assim, eu vou tentar o comércio, né? Vou tentar o comércio. E aí eu fui. Eu cheguei lá, eu era leigo, né? Eu era leigo no comércio ali, não tinha experiência nenhuma. Aí eu entrei, comecei a trabalhar como você é cristão, logo todo mundo começa a apontar você, porque eu não saí para tomar uma cervejinha, eu não ficava paquerando as mulheres que entravam na loja, eu não falava palavras de baixo calão, eu cumpria todas as minhas obrigações, se era para limpar, porque o crente é isso, irmão. Tem que limpar ali. Aí o cara vai lá, passa um pano meia boca e tá tudo certo. Não, o crente é aquele que faz lá perfeito, para não dar brecha para ninguém falar, para não dar brecha para ninguém apontar. E o crente tem que ser assim. E aí eu começava a fazer o meu serviço, e o pessoal tirando sarro, e o pessoal zombando de mim, e eu ia fazer a fichinha do crediário lá, chegou um rapaz lá que era um vendedor nato, né, um bom vendedor, e aí ele começou a perceber que todas as minhas fichas eram aprovadas. E ele falou para os outros amigos, falou assim, eu vou lá ficar atrás dele para ver. Acho que ele está fazendo alguma coisa errada lá que... Mas aí, irmãos, ele olhou, fez do jeito que eu fazia, a minha ficha era aprovada e a dele não. Mas o que era isso? Era a mão do Senhor.
Era a mão do Senhor que estava ali sobre mim. A mão do Senhor está sobre mim e você, minha irmã. E é ela que garante a sua e a minha vitória. É só você somente glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Porque quando você vai dando glória, quando você vai dando aleluia, quando você vai exaltando o nome do Senhor, ele vai trabalhando em seu favor. E aí a bênção vai chegando sobre você. E aí, para resumir, para a gente partir para o restante da mensagem, eu passou-se 3 anos. A chefe, a minha gerente, ela falou assim, pediu para mim cobrir as férias dela. Eu era novo, era o mais novo ali da loja, e ela pediu para mim cobrir as férias dela. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui. O trabalho que foi feito ali na loja, irmãos, ela me falou pro regional, o regional chegou para mim, para ela e falou assim, olha, fala para ele que eu quero que ele cubra uma outra loja. Ele vai ser o gerente dessa loja, lá em Diadema, no Shopping Praça da Moça. Aí ela falou, você aceita? Eu falei, aceito. Irmã, eu não tenho medo de desafio, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem estende a mão sobre mim. E ele não falha. Mais uma vez eu vou falar isso para você, ele não falha. Aí eu fui para essa loja. Cheguei lá, a loja estava toda arrebentada. Tinha sido mandado embora o gerente, tinha sido mandado embora vendedor, caixa. A loja estava toda bagunçada. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a conversar com Deus. E Deus começou a me dar a estratégia, o direcionamento de como eu ia agir ali. Aí chegou num sábado, que era o principal dia de venda da loja, o gerente regional foi lá e falou assim: olha, eu queria falar para vocês aqui. Se essa loja bater a meta, hoje eu vou dar uma caixa de bombom para cada um dos vendedores que bateu a sua meta. Aí eu, aí eu, na hora que ele saiu, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Sabe por quê, irmãs? Porque Deus, ele quer que você faça o que você tem que fazer. Ele não vai sair do céu e vai vir aqui tomar a sua atitude. Não, ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é o sobrenatural. Agora, o que é natural é sua responsabilidade e você tem que fazer. Então, Deus, eu tô com muita louça lá, tal. Não, ele não vai lavar a louça para você. Ele não vai varrer uma casa, ele não vai lá dar um abraço no seu marido. São coisas que é você que tem que fazer. Então, o que está na sua mão para fazer, você tem que fazer e dar glória a ele. E aí, o que que eu fiz? Deus tocou no meu coração, eu desci até uma loja de baixo e comprei 3 DVD. Aí, liguei na porta da loja um DVD de filme, numa TVzinha pequena. Numa outra TV eu coloquei um outro filme, que eu comprei lá para a loja. E na TV principal, na entrada da loja, uma TVzona bem grande na época, isso aí eu acho que foi 2006, 2007, eu coloquei um DVD da Cassiane, 25 louvores. Aí eu falei aí entreguei para a pessoa responsável, entreguei para ela os DVD. Aí quando ela pegou o DVD da Cassiane na mão, ela ficou olhando para a cara dos outros vendedores. Eu falei, o que que ele está fazendo? Colocar louvor aqui na loja? Aí os vendedores falaram assim, olha, é o gerente. Se ele está mandando, faz. Irmão, por Deus, quando ela colocou, passou 5 minutos, essa mulher parou no meio da loja e começou a chorar. Deus começou a trabalhar, Deus começou a quebrar, Deus começou a agir, Deus começou a mover. E aí começou a entrar cliente, o cliente entrava, mas entrava de bando, assim, muita gente entrando na loja. Aí um dos clientes chegou para mim e falou assim: olha, a sua loja ouve louvor? Eu nunca vi loja ouvindo louvor. Aí eu falei assim: aqui a gente é diferente, aqui a gente adora o Senhor. Aí ele pegou e falou: então a partir de hoje eu só venho comprar aqui nessa loja. E aí, irmãos, Deus começou a mover o sobrenatural. Só que o que que acontece? Nós temos que entender e fazer os outros entender quem é o Deus que está na nossa vida. Passou umas 3 horas mais ou menos, o pessoal chegou em mim e falou assim: ô chefe, a partir de agora aqui só ouve louvor aqui nessa loja? Eu falei assim: não, vocês podem ouvir o que vocês quiserem. Vocês podem ouvir o que vocês quiserem. Vocês querem tirar o louvor? Pode tirar. E aí eles foram lá e tiraram o louvor. Irmã,
Deu 2 horas, chegaram em mim, ô chefe, a loja parou de vender, não vende mais nada, o que está acontecendo? Eu falei assim, vocês tiraram a glória de Deus. Quando vocês estavam dando glória a Deus, estavam louvando o nome dele, ele estava operando. Vocês tiraram a glória de Deus, você quer que ele continue abençoando vocês do mesmo jeito? Tirou a glória de Deus, ele tirou a mão dele. Aí ele falou, então é isso, então vamos mudar. Aí foram lá, colocaram o louvor de novo. A loja arrebentou de vender. No outro dia, o regional veio na loja e falou assim, olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas esse foi o dia que essa loja mais vendeu em todo o tempo. Então, olha só como o nosso Deus ele faz, como o nosso Deus ele opera, como o nosso Deus ele trabalha. Quando você dá glória e honra ao nome dele, ele devolve a glória para você, ele devolve a glória em forma de vitória. Eu ia contar o restante do testemunho, mas é muito longo, senão não vai dar tempo aqui o horário, né, irmãos? Então, sonho, tem pessoas que têm sonho de relacionamento, ter êxito no seu relacionamento, ter um relacionamento de paz, que quer ter uma pessoa abençoada do seu lado, e Deus ele se preocupa com o relacionamento. Deus ele se preocupa com seus sonhos. Deus ele se preocupa com seus projetos. Se você for lá em Gênesis 24:15, você vai ver a história de Isaac e Rebeca. Você vai ver Deus sabia que Isaac precisava de uma esposa. Mas que tipo de esposa que era essa? Podia ser qualquer mulher? Ele podia chegar lá, em qualquer casa, eu preciso de uma esposa para o meu senhor. Não, não é qualquer coisa. E é o que eu falo para as irmãs. Não se contente com qualquer coisa. Ore, busque ao Senhor, clame ao Senhor, chore, fale com o Senhor. Só quando Deus te dá a confirmação, você vai aceitar. Eu tenho um rapaz em casa, meu filho é advogado, ele tem 28 anos e ele não é casado. Ixi, quantas moças da igreja? Não, mas tem uma moça que quer conhecer você. Aí ele fala para mim assim, pai, a minha escolhida, eu já orei, o Senhor já me mostrou até o rosto dela. Ela vai ser uma mulher que vai edificar a minha vida, que vai caminhar do meu lado, ombro a ombro comigo, e que vai ser uma bênção para a minha vida. Eu não quero arrumar dor de cabeça para mim, eu quero arrumar uma bênção. E a bênção, o Senhor está preparando. Quando o Senhor tiver com ela pronta, Ele vai enviar nas minhas mãos. Então, é isso. Nós não podemos aceitar menos que isso, porque o nosso Deus não é menos, o nosso Deus é mais. O nosso Deus tem sempre mais do que nós pedimos ou pensamos. Como o nosso Deus é mais, a gente não pode aceitar pouca coisa. A gente tem que confiar no Senhor. Para finalizar aqui, irmãos, eu acho que eu já passei do horário, né? Não? Tem mais horário? Ah, então tá. Eu estava preocupado aqui. Então, como a gente está falando de sonho, nós vamos aqui pro José do Egito. José tinha um sonho. A coisa mais linda, você vê o sonho de José. Quando José teve o primeiro sonho dele, né, os molhos de cana se curvando diante do molho dele, e ele falou assim: ah, os irmãos dele falaram, você vai ser superior a nós? E eu quero falar uma coisa para vocês nessa tarde, irmãs. Não aceite ninguém criticar o seu sonho. Se você tem uma coisa no teu coração, não aceite ninguém dizer o contrário para você, porque quem te garante a vitória é todo poderoso, ele tem poder para te garantir a vitória. Não aceita ninguém falar para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai dar, que você não vai acontecer, não. Aceite somente do céu as coisas para sua vida. Aqui da terra, irmão, tem muita confusão. E tem muita pessoa que fala que está na direção de Deus e não tem nada de Deus. Então, aceite somente o que vem do céu para sua vida. O que Deus falar para você, receba. Agora, o que Deus não falar, continue dando glória e aguardando a sua vitória. Continue dando glória e aguardando a sua vitória. Aí, José tem o seu segundo sonho, aonde
10 estrelas no céu, o sol e a lua se curvam diante dele. Aí pronto, aí até José ficou com o coração, ele falou assim, mas você está dizendo que eu e sua mãe não vamos nos curvar diante de você? Aí ele falou, é o sonho que eu tive. Só que José guardou aquilo no coração, os irmãos não. Os irmãos se revoltaram contra ele, levaram ele como escravo para o Egito, venderam ele como escravo. Quando chega na casa de Potifar, aí que está a diferença, irmão. Você vê, ó, o crente, quando é crente, a vitória é certa, a vitória é certa. Quando José chega na casa de Potifar, ele começa a colocar a mão, aonde ele coloca a mão, começa a prosperar. Tá tudo certo. E ele é tão bom, tão correto, que a esposa de Potifar vai em cima dele. E aí o que ele faz? Ele foge dela. E é o que a palavra fala, né? Fugir de toda a aparência do mal. Aí ela acusa ele falsamente e ele vai parar na prisão. É aí onde eu queria chegar. Irmãos, quando José está na prisão, você imagina o seguinte: José tinha um sonho. Ele tinha um sonho que ele ia ser grande. Ele tinha um sonho que Deus ia fazer algo sobrenatural através da vida dele. E aí ele é vendido como escravo, ou seja, já dá um baque no sonho dele. Se é uma pessoa normal, não, esse sonho não. Eu vou ser escravo. Como que eu vou? Agora, como que eu vou crescer? Aí, quando ele chega na casa de Potifar, o certo ali na casa de Potifar era para ele ser condenado à morte. Porque quando o escravo faz isso, ele é condenado à morte. Quando o escravo tenta a esposa do seu patrão, ele é condenado à morte. Era para ele ser condenado à morte. Mas por que ele não foi condenado à morte? Porque Deus tem projeto com a vida dele. E eu quero falar para você nessa tarde, você que Deus tem projeto com a tua vida. Não deixe o inimigo frear os planos de Deus com a tua vida. Antes, somente glorifique, exalta ao Senhor, dá glória a Ele, faça o que você tem que fazer e confie nele. Não deixe o inimigo frear o plano de Deus para o teu lar, para a tua família, para os teus negócios, para a tua saúde, né? Para os teus sentimentos, aleluia, para tudo aquilo que tem no teu coração. Não deixe o inimigo frear. Antes confia no Senhor, porque Ele é fiel para te dar a vitória. Ele é fiel para te dar a vitória. Amém? Ele é fiel e Ele vai te dar a vitória. E ali, irmãos, José está ali dentro do presídio, do calabouço ali. Em vez de ele ficar quieto, não, ele começa a fazer o seu melhor. Porque o crente é assim, o crente não aceita meia boca. O crente quer fazer o melhor. E ali José começa a trabalhar, começa a prosperar, e ali ele tem os sonhos com o padeiro e com o copeiro. O padeiro ia ser restituído ao lugar de honra dele, e o padeiro ia morrer. E acontece, nos 3 dias acontece que ele determina, acontece aquelas duas coisas. E aí vai passando o tempo, e José está lá, na posição dele. É muito importante isso. Não saia da sua posição. Aonde Deus te colocou, mas irmão, estão se levantando contra mim lá, estão se levantando, estão falando mal de mim, porque fica na tua posição. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Mas, irmão, o levante fica na tua posição, porque Deus vai te honrar onde você estiver. Se você estiver na posição, Deus vai te honrar. Aí o faraó tem aquele sonho, né? E aí o copeiro lembra, e aí fala de José que está lá no calabouço, lá no presídio, preso, lá na cadeia. E aí José é restaurado, trocam as vestes dele, fazem a barba, o cabelo, né? Arrumam ele direitinho, leva na presença de Faraó. Quando ele chega na presença de Faraó, aí o Faraó determina o sonho para ele: as 7 vacas gordas, né, no rio Nilo, e as 7 vacas magras. Com o passar dos dias, as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. As 7 espigas cheias
e as 7 espigas secas. As espigas secas comem as espigas cheias. O que acontece? Faraó está doido, chama José, interpreta o sonho dele, e onde José vai parar? José vai ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Um menino que estava no calabouço, que foi vendido como escravo, que depois foi parar na prisão, mas o sonho de Deus permaneceu na vida dele. Por que o sonho de Deus permaneceu na vida dele? Porque José foi fiel. Então, minha irmã, nessa tarde eu quero falar para você, seja fiel. Confie nos seus sonhos, faça como Penina, não desanime. Antes, levanta, vai na presença do Senhor, levanta um clamor a Ele, chora na presença do Senhor, porque faça como Penina. Abra o teu coração, rasga ali o teu coração na presença do Senhor, porque quando você levantar do teu clamor, Deus vai te justificar você e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, até aqui Deus colocou no meu coração, amém? Espero que eu não tenha passado muito do horário.